Apesar de ser uma das doenças mais incapacitantes previstas pela OMS, a depressão ainda tem muitos e muitos estigmas, além de existir muitas dúvidas entre as pessoas sobre quem sofre de depressão e quem pode vir a ter depressão. Vamos ver aqui agora um vídeo do Drauzio Varela falando um pouco sobre a depressão e a gente pode comentar alguma coisa sobre isso em cima. Você se sente vazio por dentro, mas ainda assim consegue entregar todas as tarefas que o seu chefe te pediu? Talvez isso seja depressão. Recentemente, a internet popularizou o termo depressão funcional. Ela não é um tipo reconhecido de depressão, mas mostra como os quadros desse transtorno são diferentes de uma pessoa para outra. Enquanto alguns não conseguem levantar da cama, outros seguem no piloto automático. Na depressão funcional, que é em geral um quadro mais leve de depressão, a pessoa é capaz de seguir a rotina dela normalmente, mas continua sentindo uma tristeza profunda. Isso que é bem importante, né? A gente tem essa ideia de que a pessoa depressiva é aquela pessoa que vai, então, ficar deitada na cama o dia inteiro, que não vai conseguir sair da cama, que não consegue dar vazão para a vida, chora muito, né? Pensa em morte. E sim, isso também são características de uma pessoa que pode estar sofrendo de depressão, mas não necessariamente, né? Não necessariamente em quadros mais leves de depressão. E quando a gente diz assim, quadros mais leves, não significa que a pessoa sofra menos, mas é que aqueles sintomas que ela sente, às vezes podem estar mascarados, né? E nesses quadros mais leves, a pessoa pode estar completamente funcional. Ela faz tudo o que precisa, ela faz tudo o que demandam dela. Mas ela sente no decorrer do seu dia, no decorrer da sua vida, na passagem dos anos, ela sente então uma falta de ânimo na vida, né? Ela sente uma dificuldade de dormir, ela sente uma dificuldade de se ligar com as pessoas, as suas relações afetivas começam a ser afetadas por isso, né? Então, e isso traz aqueles estigmas, né? De tipo, bom, mas ela faz tudo, ela trabalha tão bem, como é que ela tá com depressão, né? Ela consegue entregar tudo, ela tem uma família tão perfeita, uma família tão boa, né? E ela faz, olha só como ela vem e vai, e corre, sobe, desce, mas recebeu um diagnóstico de depressão, né? Ou ela não consegue se reconhecer que ela pode estar sofrendo, tem um sofrimento da vida. Porque, na verdade, o diagnóstico de depressão, né? O diagnóstico em si não significa muita coisa, né? O que significa ele é que a pessoa está passando ali, então, por um quadro de sofrimento. O que a gente vai investigar quando a pessoa vem para terapia, vem para um processo de análise, é investigar o que aquele sofrimento significa para ela, né? E às vezes, como eu disse aqui, né, a pessoa consegue manter uma vida minimamente organizada, mas minimamente estável, né? Estável, no caso, aliás. Porém, ela carrega um sofrimento tão grande consigo que a beleza da vida ela começa a se esvair, né? É muito comum ouvir de alguns pacientes que estão em quadros depressivos, não necessariamente uma tristeza, não necessariamente enfim, uma melancolia, né? Mas uma apatia frente à vida, né? Um processo de encinzamento, nem existe essa palavra, né? Mas um processo de que a vida se torna cinza. Os tons da vida somem, né? E a vida se torna apática, né? Isso é um sintoma muito comum de pessoas que sofrem de depressão, né? Então, existem outros sintomas, por vezes, da depressão que as pessoas não reconhecem, como as mudanças constantes de humor, né? Humor muito oscilante, né? Então, pessoas depressivas não necessariamente estão tristes, mas às vezes elas estão muito raivosas, com muita raiva, elas são muito estressadas, né? Ou elas se sentem, como eu disse, apáticas, né? Com baixo ânimo, né? Às vezes elas nem choram, mas não significa que elas não estejam sofrendo, né? Não estejam sofrendo. Vamos ver o que o Drauzio tem mais para nos dizer. Os sintomas. Situações de estresse prolongado, sobrecarga e cobranças externas excessivas, especialmente no trabalho, podem servir de gatilho. Alguns dos sinais da depressão funcional são deixar de fazer as coisas de que você gostava, ser muito autocrítica e exigente consigo mesmo, sentir-se constantemente esgotado e até conseguir expressar emoções positivas, mas sem realmente senti-las. Esse é o sentimento de apatia que muitos pacientes trazem, né? Essa dificuldade, então, de se ligar com o mundo, se ligar com a vida depois disso, né? Uma vida que perde a cor, perde o brilho, né? Perde o brilho. E eu imagino que muitas pessoas
que talvez estejam até ouvindo esse vídeo agora, né? Passam por isso, né? Mas às vezes não sabem nomear que o que elas estão sentindo é um sofrimento. Elas entendem que tem alguma coisa errada com a vida delas, mas elas não sabem nem por onde começar, né? Não sabem nem por onde começar. E quando essas pessoas chegam na terapia, é muito interessante, porque quando elas conseguem, então, chegar até um processo terapêutico, né? Eles conseguem iniciar um processo de análise, né? Se percebe, então, que esse movimento da vida dela, né? Já é um movimento que normalmente já está há muito tempo ali. Já está há muito tempo ali, né? E que ela vem se agravando, né? Mas a vida continua indo, né? A vida continua indo, e diferente de graus mais severos de depressão, ela consegue levar a vida, né? Os trancos e barrancos se leva, né? De uma maneira meio apática, mas se leva, né? E isso parece que minimiza esses sintomas, né? E a pessoa tem dificuldade de se reconhecer que também está num processo de sofrimento, né? Frases como eu estou cansado o tempo todo, ou nada mais faz sentido, também acendem o sinal de alerta. O problema é que o paciente tende a não buscar ajuda e as pessoas que estão em volta dele nem percebem o que está acontecendo, uma vez que ele continua funcionando socialmente. O perigo é passar de um quadro leve para um transtorno mais grave, como o quadro de burnout ou até uma depressão mais severa. Se o estresse está começando a afetar a sua vida cotidiana, procure um psicólogo. O tratamento envolve psicoterapia, mudanças no estilo de vida e medicação em alguns casos. É possível tratar a depressão sem que a pessoa precise parar de trabalhar, mas em casos mais graves pode ser necessário um afastamento temporário. Essa é uma questão muito importante, porque, como o Drauzio falou e eu já tinha comentado, por vezes esse quadro mais leve, naquele primeiro momento, né, quando o sujeito começa a sentir esse sofrimento que não é reconhecido ou não consegue ser nomeado por ele, pode vir a se tornar algo mais grave. E esse é o grande problema, né? Quando ele se torna algo mais grave, se torna algo que ele já não consegue mais lidar, ou pode até, enfim, piorar mais, né? A vida dele, como impossibilitar de atividades laborais, né? Desgastar demais as relações familiares, relações interpessoais, ou até vir a uma passagem ao ato, digamos assim, a uma tentativa de suicídio, né? Ou, enfim, outros quadros como burnout, né? Esse é o grande problema, né? E eu acho que a ideia, né, é a gente poder tentar olhar, não só para nós, às vezes quem está do nosso lado também, né? E poder ajudar eles a se reconhecer que estão num processo de sofrimento, né? Porque pessoas que estão em quadros depressivos também têm mais tendência a ter insônia, né? Tendência a ter, então, mudanças repentinas de humor, né? O humor muito oscilante, começam a ter, por vezes, né, uma relação um tanto quanto desequilibrada, por exemplo, com álcool, com drogas, né, com tabaco, com maconha, enfim, com outros tipos de drogas, outros tipos de entorpecentes, né? São pequenos comportamentos que, por vezes, parecem que isolados a gente não consegue reconhecer, mas quando a gente olha para um todo, olha para toda aquela conjuntura daquele sujeito, a gente começa a perceber que, bom, existe uma mudança na vida dessa pessoa, né? Aí talvez o que ela precise seja alguém que esteja ali para dizer, bom, percebo que você está sofrendo. Quem sabe nós possamos, então, juntos procurar uma ajuda para você. Porque muitas vezes o que se encontra nesses pacientes é uma dificuldade de reconhecer o próprio sofrimento, né? E quando o outro não consegue reconhecer o meu sofrimento, às vezes eu acho que meu sofrimento é menos, né? Meu sofrimento é menor, né? Já que os outros não percebem que eu sofro, então meu sofrimento não deve ser tão grande assim, né? Então, talvez a gente possa pensar melhor, né, sobre observar como as pessoas andam, né, como andam as pessoas, né, poder olhar para aquele amigo, para aquele familiar, para aquele companheiro, para aquele filho, né, para aquele adolescente que por vezes então está passando por uma situação difícil, mas ele não sabe nomear e a gente não consegue perceber. As empresas e os colegas de trabalho também têm um papel importante nesses casos. Eles devem promover uma boa comunicação no dia a dia, estabelecer expectativas realistas, garantir uma carga de trabalho equilibrada, identificar sinais de esgotamento e oferecer apoio psicológico sempre que necessário. Muito bom o vídeo, né? Acho bem interessante
as colocações do Drauzio, né? Eu acho que é importante a gente poder falar mais sobre esse assunto, né? Percebo cada vez mais que quanto mais a gente fala sobre saúde mental, mais as pessoas conseguem reconhecer o próprio sofrimento da vida, né? Porque todo mundo sofre, né? Mas tem alguns sofrimentos que às vezes são demais, né? E a gente pode fazer alguma coisa para ajudar. Bom, se você não me conhece, meu nome é Lucas, sou psicólogo clínico. Nesse canal eu faço alguns vídeos falando sobre psicologia, questões sociais. Se você gostou desse vídeo, achou minimamente interessante qualquer colocação que eu tenha trazido, considere se inscrever no canal, deixar um like. E se você eventualmente está passando por uma situação difícil ou gostaria de começar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato. No mais, agradeço por quem assistiu e até mais ver. Valeu, falou e até mais.